séculos após o descobrimento do Brasil, audazes bandeirantes recolheram em Minas Gerais, na Serra do Tripuí, granitos de aço contendo finíssimo ouro. Estava assim formalizada a existência dos aluviões auríferos de Vila Rica e definidos a vocação e o destino dos mineiros. A febre do ouro pôs a bater aceleradamente o coração de Minas. Mas a economia do ouro não chegou propriamente a existir. Em sua maior parte, ele sumiu. Sumiu das grupiaras para as arcas dos comerciantes reinóis. Sumiu para a corte portuguesa. Ficaram em Minas Gerais os respingos dourados. Ficaram os templos, os monumentos, as imagens da arte. Ficou o passado de ouro. A corte em Lisboa legislava minuciosamente a respeito do ouro, mais nada. Eram necessários instrumentos para o trato diário da existência. Que se importasse tudo, que se pagasse por tudo. Foi assim que Minas teve de fechar os olhos às montanhas de ferro, fixando-se na luz dos grãos de ouro. Em 1812, o barão de Eschwege fez funcionar em Congonhas do Campo a usina patriótica. Minas Gerais encontrava sua vocação. Minas Gerais se lançava ao futuro. Em 1889, a usina Esperança, em Itabirito, precursora da indústria do aço no estado, começou a produzir o ferro gusa em alta escala. Minas se transformava. Minas se reformava. E assim, em 1956, anunciávamos: Palácio da Liberdade, as mais eminentes figuras da administração e da indústria assistem à assinatura do ato de constituição da Usiminas. O governador Bias Fortes assina o importante diploma legal, dando corpo a uma iniciativa que seu governo sempre timbrou em defender. Sobre a significação econômica daquele momento, fala o senhor Lídio Lunardi, presidente da Confederação Nacional da Indústria e dirigente da Usiminas, vivamente aplaudido. Acentuando que a Usiminas representa gigantesco passo para a nossa recuperação econômica, o governador Bias Fortes recebe gerais e calorosas congratulações. No Vale do Rio Doce, município de Coronel Fabriciano, nuas montanhas. Ipatinga é, no início, uma vila com 300 habitantes e 60 casas. Não havendo ilusões sobre o futuro crescimento da localidade, mãos à obra. Vamos arrumar o espaço, urbanizar desde já a cidade. A festa de cravamento da estaca inicial da usina tem a presença das principais personalidades envolvidas na decisão histórica. O presidente Juscelino Kubitschek, o governador de Minas, Bias Fortes, Yoshiro Ando, embaixador japonês no Brasil, Amaro Lanari Júnior, a diretoria da empresa, funcionários e o povo. É a bênção de Dom Elvésio, arcebispo de Mariana. É preciso fazer depressa, porque juros durante a construção são um veneno. Só se gasta o estritamente indispensável, a moda mineira. É a hora de acabarmos com o colonialismo econômico que perdura ainda em Minas Gerais mais de um século depois da independência.
O distrito de Ipatinga é o local bem escolhido para a instalação da usina Intendente Câmara, homenagem da Usiminas a um precursor cheio de brio e lucidez. Tudo por fazer? Em parte. Os projetos técnicos e financeiros estão bem encaminhados. Era uma luta contra o tempo, contra os ponteiros atrasados. Decididas as diretrizes básicas, veio o Japão por via aérea no dia 6 de agosto de 1959, o senhor Amaro Renari Jr., presidente da Usiminas. Como foi acordado que a maior parte das maquinarias e equipamentos necessários na construção da Usiminas será fornecida pelo Japão, um protocolo nesse sentido foi assinado em Tóquio no dia 17 de agosto. A cerimônia da assinatura terminou satisfatoriamente. Assim teve o início brilhante a construção da Usiminas, uma magnífica obra que contribuirá grandemente na promoção do intercâmbio econômico e de amizade entre o Brasil e o Japão. Em seguida, foi concedida uma entrevista coletiva sobre o quadro inteiro do plano. Os dirigentes discutem nas reuniões diárias os problemas técnicos, debatendo cuidadosamente os detalhes de maquinarias, equipamentos e de projeto layout. O presidente Nanari visita a usina Tobata da companhia Ata e recebe a explicação do senhor Yukawa, engenheiro-chefe da empresa. O presidente Nanari, com ânimo decisivo, já anteve o seu sonho, o Mago India, realizado, que é a construção da Usiminas. Na sala de desenho, prosseguem os trabalhos de projetos detalhados do plano geral, bem como de todos os equipamentos e maquinarias. Foi estabelecida em Tóquio a Comissão de Compras de Tóquio, constituída das partes Usiminas e Nippon Usiminas, cuja função é de entrosamento perfeito nos assuntos relacionados à compra e fornecimento de equipamentos e maquinarias, possibilitando desta maneira os mesmos serem encomendados às firmas idôneas, capacitadas para a construção da usina cirúrgica das mais modernas. Partiu de Tóquio em julho de 1960 o Sr. Masao Yukawa, atual vice-presidente da companhia Yawata, que foi solicitado a ocupar o cargo de Supremo Conselheiro da Usiminas. Maquinarias produzidas nas diversas fábricas estão sendo embarcadas desde o primeiro mês de 1960, com destino ao local da construção, em conformidade com o plano estabelecido. Embarque da armação do laminador. Carregamento a bordo do navio cargueiro no porto de Kobe. Do porto de Ujina, da província de Hiroshima, são embarcadas as estruturas de aço para a construção dos edifícios. Do porto de Yokohama são embarcados os transformadores.
motores operadores. No porto de Kudamatsu, da província de Yamaguchi, as locomotivas a diesel. No porto de Kudamatsu, da província de Yamaguchi, as locomotivas a diesel. Vagões de panela de escória. E assim, grande quantidade de equipamentos siderúrgicos manufaturados por fábricas de renome do Japão deixam os portos pátrios e embarques sucessivos, com destino ao Brasil, atravessando os grandes oceanos. Engenheiros, bem como técnicos, partem também sucessivamente para o Brasil. Antes de partir, eles estudam intensamente o português. Aquele homem é seu amigo? Aquele homem é seu amigo? Seu. Para se proceder à construção em cooperação com os brasileiros, é absolutamente necessário superar os obstáculos oriundos de diferenças de línguas. Os técnicos que partem do aeroporto de Tóquio. Todos seguem com vontade ardente e satisfeitos em poder contribuir ao desenvolvimento industrial do Brasil, aplicando plenamente a excelente técnica do Japão. Desde o início da construção, foram já enviados 350 técnicos, estando todos eles em plena atividade. A criação da Usiminas conta com uma participação aparentemente exótica, que deu certo. Com as partituras bem distribuídas entre brasileiros e japoneses, toca-se a Sinfonia do Aço de Minas Gerais. O resultado é uma obra harmoniosa. A Associação Nipo-Brasileira frutifica-se. Os primeiros equipamentos siderúrgicos de origem japonesa começam a chegar. O governo de Minas está consciente de que a Usiminas implanta uma usina multiplicadora, cujas proporções correspondem à grandiosidade das jazidas férreas do estado. A usina é dimensionada pelas exigências de sua linha de produção e esta é estabelecida em função da demanda brasileira.
O objetivo é conseguir de forma integrada os produtos necessários para uso da própria usina, gusa, sinter e lingotes de aço, e assim chegar aos produtos a serem lançados no mercado interno e externo. Chapas grossas e finas, bobinas a quente e a frio. A Usiminas é uma empresa que praticamente criou uma cultura própria. O ambiente de motivação surgido foi muito importante. Quando aqui se chegou, Ipatinga tinha toda espécie de problema. Obrigatoriamente, a pressa se faz amiga da perfeição. Minas não tinha tempo a perder, e errar seria desastre. Acesa a coqueria. É o batismo de fogo. Com a coqueria em funcionamento, podemos agora, com tranquilidade, recordar a história. Em relação às suas reservas minerais, a Minas Gerais dos Bandeirantes até há pouco tempo não passou de um entreposto de ilusões. A Usiminas, integrando as parcelas da economia, é o risco do bordado bem feito. O presidente João Goulart e o governador Magalhães Pinto encontram-se em Ipatinga. É a festa de inauguração do primeiro alto forno da usina Intendente Câmara. A tocha, trazida de Ouro Preto, é uma lembrança dos Inconfidentes. Dom Vicente Laca abençoa as realidades do sonho de Minas. Estes fornos jamais se apagarão. Em nome da Nippon Usiminas, o Sr. Kanami dá parabéns ao Brasil pelo empreendimento de Ipatinga. O governador Magalhães Pinto refere-se aos seus antecessores Juscelino Kubitschek e Dias Fortes, pedras fundamentais desta obra. O presidente valoriza a participação dos japoneses na industrialização do Vale do Rio Doce, gerando trabalho para milhares de operários da região. Foi um estouro, dizem hoje as testemunhas do ato. Foi uma batida mais forte no coração de ferro. Com uma usina de tal porte, não era possível que Minas trabalhasse em silêncio. Em marcha ritmada, sucedem-se as inaugurações. É a vez da aciaria. Paralelamente, melhora-se a rentabilidade da usina. Na época em que a Usiminas começava a lançar no mercado sua primeira produção, o Brasil vivia momentos de sério agravamento do seu quadro político-econômico. A crise foi controlada por meio de um esquema sensível que chega mesmo a planejar a expansão do setor siderúrgico. Lembram-se? A primeira expedição de placas produzidas pela Usiminas parou Belo Horizonte.
Brasil e Japão. 2 pontos. Uzi Minas. É pelo Porto de Vitória que se inverte a história do aço no Brasil. O aço de Minas é muito bem recebido pelo mercado mundial. A Argentina, o primeiro comprador. É o minério das Gerais produzindo divisas. Ipatinga recebe mais um presidente, Castelo Branco, que no Dia Mundial do Trabalho entrega a cidade ao Hospital Márcio Cunha. A Uzi Minas sabe que a demanda do aço cresce proporcionalmente ao desenvolvimento do país. Sabe que mercados externos se conquistam com qualidade, pontualidade e preço. Aliando-se ao esforço brasileiro de desenvolvimento, a Uzi Minas põe a funcionar a laminação de tiras a quente. Aqui também se inscreve a cooperação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Dezenove anos após o ato de sua constituição, a Uzi Minas já é um marco da siderurgia mundial. Seus produtos não conhecem fronteiras. Seu nome ecoa nos mais longínquos rincões. As expansões continuam. Tantas vezes frustrados, os caminhos de Minas têm agora pontos de partida e chegada. De 1970 a 75, vários equipamentos entraram em funcionamento na usina Intendente Câmara. O Alto Forno número 3, a fábrica de oxigênio número 4, a linha de tesoura número 2. Entraram também em operação o laminador de tiras a frio, 10 novos fornos de recozimento e a linha de rebobinamento número 1. O ex-governador Rondon Pacheco assume a presidência de uma das maiores produtoras brasileiras de aço. O complexo que ora se inaugura compõe-se de coqueria, sinterização, gasômetro, outros equipamentos e serviços complementares. A Uzi Minas terminaria a década detentora do recorde mensal latino-americano de produção de aço. Filiado ao International Iron and Steel Institute e operando seu departamento de sistemas e informações, ingressava na era da informática. O pioneiro francês Montlevade, passando de engenheiro a profeta, já antevia no ferro e não no ouro ou diamante o futuro grandioso da terra mineira. Com o capital inicial de 5.860 cruzeiros, subscrito e realizado por empresas privadas, entidades de classe, organizações universitárias, industriais e elementos de diversas profissões, a Uzi Minas traduz um esforço de trabalho nacional, visando, através de desenvolvimento técnico, dar ao país o destaque que merece entre as grandes nações industrializadas.
Admitida a certeza de que para Minas Gerais o ferro era a única salvação, os modernos bandeirantes desta jornada, muito mais tecnológica do que outra coisa, lutaram para implantar a idade do ferro nesta dourada ex-província lusitana. A Usiminas produz chapas consumidas pela indústria de construção naval e automobilística, chapas absorvidas pela indústria de material ferroviário, chapas exigidas pela indústria de base e mecânica pesada, chapas usadas na indústria eletromecânica. A empresa contribui expressivamente para as exportações brasileiras de aço. A Usiminas dá conta do recado, beneficiando o minério de ferro dentro dos limites mineiros e contribuindo de modo muito importante para o desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais e do Brasil. Em todas as faixas de trabalho especializado, a Usiminas investiu com uma confiança maciça na formação de uma mentalidade profissional, responsável, dinâmica, aberta e interessada nas inovações tecnológicas. Brasil e Japão. 25 anos após o acendimento do Alto Forno número 1, os técnicos envolvidos na sua construção se reencontram. Hoje, ao completar um quarto de século de operação, o Alto Forno número 1 é símbolo da fé e da tenacidade de dois povos que se irmanam num objetivo comum. O entusiasmo não é fator mencionado em tecnologia industrial, mas vamos deixar de reservas. O entusiasmo, tanto da parte dos brasileiros quanto dos japoneses, tanto da parte dos dirigentes quanto dos operários, foi indispensável à perfeição, aos cronogramas de instalação e, enfim, à funcionalidade como um todo da Usiminas. Palavras de Ademar Barbosa, presidente da empresa. Minas Gerais, passado de ouro, presente de aço. O sonho do velho intendente Câmara virou verdade pura.